Sejam muito bem-vindos, Éder Moraes e Andreina Zanivan. Já fizemos aqui uma brincadeira, enfim, mas é porque é um assunto que mexe demais. Eu vou falar, é a primeira vez que eu pego um bebê reborn, né? Esse tema que nas últimas semanas tomou uma proporção muito grande e a gente já sabe que vocês são fabricantes e desenvolvedores desse boneco, né? Eu não sei como que a gente pode chamar. Pois é. Até eu quero introduzir eles na O conversa termo correto aqui. é bebê ou é boneco? Como é que fica? Pode chegar, Andreina, bem pertinho do microfone aí. Pode, pode puxar bem pertinho o microfone. Ela não é considerada um bebê, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ela é considerada uma arte, tá? No caso, nós tratamos como arte. E eu sempre digo, né, que a gente desconhece pessoas que tratam como criança de verdade. São todos colecionadores, artistas, mães muitas vezes que não tiveram na infância e presenteiam hoje os filhos, podem dar essa oportunidade para eles. Mas, claro, a gente tem o cuidado. Homem, quando coleciona caro, por exemplo, ele vai cuidar, ele vai manusear, ele vai lavar, para que o cara não se estrague, né? Assim. Da mesma forma, a gente vai cuidar de uma arte, porque ela é feita à mão, ela é algo que dá trabalho para produzir. Os cabelos, por exemplo, a gente implanta fio por fio com uma agulha. Uau. Então não é algo que você vai pegar e vai deixar jogado em qualquer canto. É uma arte, né? Uma técnica totalmente diferente da criação de um boneco. Isso mesmo. Até agora que deu todo esse auê, tem muita loja publicando, eu tenho bebê reborn, eu tenho bebê reborn, mas não, pessoal. Não se iludam, bebê reborn é só quando é feito por um artesão, feito manualmente, com toda a técnica utilizada pelas artistas, tá? Então, nas lojas não tem bebê reborn original. Ele é totalmente produzido pela mão, então? Totalmente à mão. Artesanal mesmo. mesmo. Quanto tempo vocês levam para produzir um bebê assim? Olha, em torno hoje, se você pegar direto, dá uns 15, 20 dias. Mas como eu trabalho fora, para mim em torno de uns 30, 45 dias. Porque a parte mais difícil para mim é o implante do cabelo, porque ele tem que seguir o segmento mesmo do nascimento dos fios de um bebê real, né? E o cabelo é tudo muito real. Tudo Mas muito vocês real. Por exemplo, se eu chegar lá e der as minhas características, eu quero fazer um bebê assim porque eu perdi... Vamos lá, eu tô avaliando várias situações. E eu quiser num formato específico. Vocês têm um molde ou vocês criam, isso é feito à mão, assim... Como o molde, artesão. Então, cada bebê, ele tem o molde de uma artista plástica, né? Tem tantas internacionais, que são um pouco mais caros, e também tem as nacionais. Eles são moldes prontos, a gente procura um molde mais próximo daquele bebê que você mandou a foto. Interessante. E a parte das características dos olhos, a cor, o cabelo, isso todos nós fizemos, que daí é a parte da artesã, né? No caso, ele vem como se fosse um molde cru e a gente que dá a vida para ele, né? Como é que surgiu essa ideia, Andreina? Conta pra nós, como é que surgiu essa ideia? Pô, eu vou começar a fazer, confeccionar bebês reborn. Então, eu sempre fui muito apaixonado por boneca, desde pequena. A minha mãe até fala que hoje, quando eu vendo minhas bonecas, eu arrumo elas da mesma forma que eu arrumo minhas crianças. Chega mais pertinho do microfone, isso, ou puxa ele pertinho de você. Quando eu era pequena, isso. Eu já arrumava assim, eu sou apaixonada por rosa também, e eu comecei a pesquisar. Minha filha mais velha, ela queria uma boneca reborn, e eu pensei... Vou pesquisar o que é. E daí eu encontrei uma no Mercado Livre na época. Sim. E foi ali que eu comprei, né? E veio e eu fiquei encantada de quanto aquilo era bonito e tal. E comecei a pesquisar mais. E ali, quando eu comecei a pesquisar mais, eu encontrei a Fernanda Moscatiello, que foi a artista que me ajudou, que me ensinou. Que inclusive ela é artista aí, reborn dos famosos, da Tiziane Pinheiro, da Elo Pinheiro. Ela foi a pessoa ali que me abriu portas e começou a me ensinar, né? Então, a partir dela, eu trouxe os primeiros materiais. Ela me mandou tudo, gente. Assim, eu não tinha todo o valor necessário no momento. Ela me mandou, ela confiou em mim totalmente. E foi ali que eu comecei a produzir e comecei a vender. E fui aprendendo, tinha dúvida, eu mandava pra ela, pedia se estava bonita assim, se precisava mudar alguma coisa. Fui fazendo curso online e foi seguindo. Quando eu comecei com uma que o pessoal não conhecia, então... uma pessoa comprou e depois outra e foi indo. Mas o principal motivador foi por você gostar de bonecas reborn, mas teve esse apelo sentimental de alguém dizer, uau, eu perdi uma pessoa e por isso te motivou a criar como uma produção em série? Olha, a gente já fez sim. Eu já fiz uma para uma mãe que perdeu um bebê, mas óbvio não foi para substituir a filha, mas sim para manter uma lembrança, né, do bebezinho dela que nasceu e faleceu. Então, era um sonho que ela tinha, né? Na época até, eu me emociono quando eu lembro, de ter uma menina que ela não tinha ainda. E ela pediu se eu podia fazer uma bebê para ela com as características da bebê dela. E eu fiz.
Então foi um aliado muito grande, tá? Assim, até a psicóloga falou que ajudou muito ela. Foi uma terapia dela poder sentir, ou pelo menos ter uma ideia de como seria se ela tivesse a bebê. Claro, não substitui, né? O filho nunca vai substituir. É uma arte, mas foi uma arte de um poder emocional para ela, que ajudou ela nessa parte da depressão que ela teve pós-parto. Nas Olha últimas só. semanas, tomou uma proporção muito grande a polêmica envolvendo bebês reborn e também algumas situações de pessoas que, porventura, teriam ido ao SUS tentar consultar. Vocês têm acompanhado isso? Olha, Ivana, muito pouco porque assim, nós desconhecemos, né, esses fatos, se de fato aconteceram, né? Porque o nosso público, as pessoas que encomendam as bonecas conosco, são todos colecionadores, a gente conhece todo o contexto que existe, né, na hora de adquirir, né, uma arte conosco, e então é um mérito que muitas vezes nós não conseguimos contribuir nesse sentido, porque é algo que nós de fato desconhecemos, né, na prática. O que a gente conhece são algumas histórias, né, que chegam para nós, de tudo que envolve, né, mas... Há quanto tempo vocês produzem boneca reborn? Mais de 2 anos. Uns 2 anos, praticamente. Porque 2 isso anos. é um assunto que tomou uma dimensão muito grande nas últimas semanas, né, Celso? Isso. Mas se produz boneca reborn há muitos anos. Há muitos anos, com certeza. Mas a gente percebe que, claro, o tema ele ganhou uma proporção e uma polêmica bastante grande, porque uma determinada situação, né, que teria, me parece que acontecido em alguma região do estado da Bahia, né, e algum outro episódio lá no Rio de Janeiro, e estes episódios acabaram ganhando ampla repercussão nacionalmente falando, né, porque é um assunto bastante estranho. Até então, como eu disse anteriormente, grande parte da população brasileira sequer conhecia o termo boneca ou boneco ou bebês reborn, né? Agora, claro, a internet está aí, não vale tudo, né? E claro que acaba fazendo uma mistura do que é real, do que é meme, do que é produzido lá para a internet. Tem muitos conteúdos que estão sendo lançados aí nesses últimos dias que a gente sabe que não é real, né? Tem muita gente produzindo conteúdo, utilizando a boneca reborn, e muitas pessoas acreditando que aquilo é verdade, que aquilo de fato aconteceu, quando a gente sabe que não, é apenas um conteúdo lá de criadores digitais, de influencers, né? E que estão aproveitando o momento, a onda do momento, para ganhar views, para ganhar visualizações e mais seguidores, e gerou-se toda uma polêmica. Por quê? Porque muitas pessoas disseram que algumas pessoas procuraram um sistema público de saúde, outros estão exigindo Bolsa Maternidade, Bolsa Família, aquela coisa toda, quando a gente sabe que se é real, é algo muito, digamos, muito particular. Muito limitado. Muito limitado, né? São situações esporádicas mesmo. Então, não é algo generalizado, é por isso que é importante a gente conversar com até eles. uma pergunta para eles. Porque grande parte das pessoas que procuram e que consomem o produto, né, são pessoas, como vocês disseram, colecionadores, né? Mas já tiveram alguma situação, agora pegando o gancho aqui, de uma pessoa que chegou com uma situação que vocês perceberam que parecia uma dependência emocional? Não. Geralmente a gente sempre vende para colecionador, para mães que presenteiam filhos, na maioria das vezes. E eu acho ali do que aconteceu foi por todo esse rombo ali do INSS, a mídia querendo tirar o foco disso que aconteceu. Procurou então os roleplays, que são as histórias fictícias que as mulheres que produzem arte reborn têm, né, que são páginas infantis. No caso, essa moça aqui levou o bebê reborn no hospital, ela não levou, conheço ela. A família dela, no caso, trabalha nessa clínica. Ela cria conteúdo infantil. Ela levou a boneca lá para criar o conteúdo dela. E a mídia ali querendo desviar, pelo que eu imagino na minha cabeça, dali do rombo do INSS, pegou esse vídeo da página infantil dela, que é um conteúdo que ela cria para engajar. A gente já percebeu que aquele vídeo realmente não é real, né? E soltou foi algo ali bem como se produzido fosse real. mesmo. E eu me desculpo dizer, mas assim, as pessoas acreditar que isso é real é o cúmulo, né, gente? Tem muitas pessoas hoje, especialistas, que acompanham o mundo político. Hoje mesmo eu estava acompanhando alguns especialistas e eles falavam para que nós tenhamos muito cuidado como cidadão brasileiro com essa situação, essa polêmica toda gerada em cima do bebê reborn aí, né,
do Reborn. Reborn, ou do Sbornia, porque ontem saiu até bebê Sbornia, né? Não é Sbornia, gente, porque o termo daqui a pouco, né, ele confunde um tanto, mas não, é Reborn, até para que a galera se intere também do termo correto. Mas eles disseram que realmente, né, é algo que foi jogado nas redes sociais para camuflar o assunto central do momento, que até então era para ser todo esse rombo do INSS e as prisões que inclusive estão acontecendo nesta semana e no dia de hoje. Muitas pessoas aí que receberam a visita da Polícia Federal, né, pessoas envolvidas com todo esse esquema aí, né, mas que o bebezinho que tu tá segurando no colo aí tá abafando o caso, Ivana Roban. Vamos além. A importância da gente ter conhecimento, cultura e conteúdo sobre todos os assuntos. Não dá pra gente misturar tudo num caldeirão. Eu acho extremamente importante salutar hoje a presença deles aqui, explicando, esclarecendo que isso é uma arte, uma terapia, não só para eles que produzem como desenvolvedores, mas também para as pessoas que colecionam ou que, porventura, pessoas que tratam Alzheimer também utilizam a questão de reborns, porque tem muitas pessoas que chegam numa determinada idade, eles se apegam a bonecos. E essa arte realista faz com que essas pessoas que têm essa doença se sintam acolhidas. Então é importante que a gente desmistifique isso, porque a gente diz, não, tira o pano de fundo, peraí. Tem uma galera que tudo que vê na internet acredita que é verdade. Exatamente. Então a gente tem que desmistificar e colocar cada coisa no seu lugar. Peraí, então nós vamos falar do INSS, então nós vamos falar do INSS. Agora nós vamos falar do bebê reborn, vamos falar do bebê reborn e vamos esclarecer. Inclusive, muito político sobre isso. aqui, até próximo da região, usando isso como forma de agregar, de se dar bem politicamente. O que a gente... que não existe demanda disso, não existe demanda no SUS de alguém que levou uma boneca. Isso não existe. O que a gente acontece é justamente muita gente querendo se aproveitar, né, de situações como essa para tentar, como se diz hoje, lacrar em cima, né? Mas de algo que não vem à tona, Exato. né? Então, porque nós desconhecemos, né? Eu dou todos os créditos, os méritos, né, para a produção artística, que é a minha esposa que faz. Conheço todo o trabalho que ela desenvolve e tudo que o contexto que existe, né, diante da escolha de uma boneca, né, pelos nossos clientes. Inclusive, se é para um cliente adquirir uma boneca reborn para se tratar, de certa maneira, tentando desvalorizar a arte que é produzido, nós não vendemos, né? Então, justamente, a gente encara a produção artística de forma cultural, de forma séria, de forma transparente, conhecendo, inclusive, outras rebornistas, que é o sustento da família. E muitas vezes isso acaba prejudicando aquilo que elas, por tantos anos, né, às vezes pela vida toda, né, foi conhecido como rebornista e agora está sendo taxado de uma pessoa que está prejudicando a sociedade de certa forma. Mas você percebe como existe uma certa, até uma loucura, vamos dizer assim? Totalmente. Porque até então era uma arte, uma terapia, bonecos hiperrealistas que tratam dores, que sejam afetuosos ou que seja até mesmo uma arte para colecionar. E daqui a pouco, do nada, da noite para o dia. Isso, Exato. ele vira um objeto de discussão política, ele de vira criminalidade, o bicho-papão, né? porque nós estamos vivendo em versões de papéis. As pessoas já não sabem mais o que é real e o que é imaginário. Exatamente. E aí, por exemplo, eu fui criada que no tempo que as bonecas existiam, elas eram bonecas. Você via claramente a diferença. Hoje você olha aqui, juro por Deus, gente, me deu assim me deu uma sensação de estar segurando um bebê de verdade, só que sem respirar. Quando você pegou, não foi a mesma coisa? Sim, exatamente. Exatamente. Mas daí, nesse ponto, a gente coloca que o problema não é a boneca, né? Isso, mas a minha Exatamente. pergunta foi naquele momento que eu perguntei. Teve algum momento que alguém com não é um claro desconforto, mas assim, uma discrepância entre ser um colecionador e se apegar a um objeto, teria procurado vocês? Não que a gente conheça, né? Até hoje, não. Até Não. porque a maioria são mães que presenteiam os filhos, né? Exato. Ah, é mãe para filho. A maioria das pessoas que compram são as mães que dão pros filhos. E as Geralmente eram sonhos de crianças, quando infância. pegam a boneca, como é que é o sentimento delas assim? Olha, geralmente tem algumas que não cuidam das bonecas normal, pegam essas e cuidam como se fosse um bebezinho. Para as crianças, elas cuidam igual crianças de verdade. Mas aí que tá a diferença, né? A gente tem que saber
que no mundo adulto a arte é representar a vida através da arte, sabendo que é uma arte, né? Uhum. E que as crianças, sim, elas podem ter uma imaginação maior, imaginar que é um bebê de verdade, isso vai ajudar no emocional delas a desenvolver amor, afeto, carinho. Mas claro que se em algum momento a gente percebesse alguma coisa, que a pessoa tá tratando igual uma criança de verdade, ou algo assim, a gente ia falar pra pessoa, né, que ela precisaria procurar um psicólogo, alguma Exato. coisa. Aí, Seria a nessa parte condição, com certeza, né? correta, né?